Olá, abençoada, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você nesse dia, que se encontra em Mateus 4,18. Vou ler para vocês. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescador. Versículo 19. E disse-lhe: Vinde, pois, a mim, e vos farei pescadores de homens. Essa é a palavra de Deus que o Senhor falou comigo ao meu coração hoje. Se encontra em Mateus 4, 18, 19, quando Jesus está indo para a Galileia. E aí ele começa a andar na beirada da praia e vê dois homens, Simão, chamado Pedro, e André. E quando ele avista esses dois homens que estavam lavando suas redes, ele chama esses dois homens para largar tudo e ir até com ele. E o versículo nos diz que eles largam suas redes e vão e seguem Jesus. Pra gente é muito fácil. Se eu te fazer uma pergunta, se Jesus te chamar hoje para seguir, se fosse no tempo de Jesus, se você estivesse lavando as redes, fazendo algo na sua casa, e Jesus passasse e falasse, larga tudo e vem, você faria isso? Talvez a sua resposta seria exata, dizendo, com certeza, eu iria. Se Jesus passasse na porta da minha casa, se Jesus me chamasse pela janela, se Jesus me encontrasse na rua e ele falasse, vem, eu largaria tudo que eu estivesse fazendo e eu iria até o encontro de Jesus e caminharia junto com ele. Só que o tempo que eles viviam era o tempo exatamente, literal, o tempo da vida deles. Que eles trabalhavam, comiam, se vestiam, tinham seus afazeres. Então, Jesus estava ali literalmente, mas se a gente for trazer para o tempo de hoje, Jesus está aqui, mas não literalmente em carne, mas está em espírito. E aí, a pergunta que eu quero te dizer, Jesus está te chamando todos os dias. Quando você varre sua casa, quando você lava sua louça, quando você vai pro teu trabalho, quando você tá na rua, quando você tá fazendo alguma coisa, Jesus, ele te chama e fala, larga suas redes e me segue. E aí, a gente não faz como esses dois homens pescadores fizeram. A gente para e pensa. Porque a gente pensa, nossa, se eu tivesse lá, eu seguiria, porque você estava vendo Jesus. Mas nós vivemos pela fé e nós cremos que Deus mandou seu único filho e que Jesus mandou o Consolador e que o próprio Jesus, o Espírito Santo de Deus, está aqui conosco. E que o Espírito Santo de Deus está conosco. E ele nos chama todos os dias. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que se fosse no tempo deles, nós faríamos. Mas no tempo de hoje, Jesus está te chamando. Jesus bate a sua porta. Jesus está te chamando quando você está ocupado, quando você está trabalhando. Jesus te chama quando você está dormindo. Jesus te chama quando você está na rua, quando você está na festa. Ele fica te chamando e fala, larga o que tu está fazendo e me siga. Não tô falando para você largar teu trabalho, largar tua casa e sair igual um doido pregando o evangelho, não. Não é isso. Todas as coisas que te prendem nessa terra e que te impede de fazer a obra de Deus, cumprir o chamado de Deus na sua vida, porque você tem um chamado de Deus na sua vida, tudo isso que te impede, é isso que Jesus está falando para você hoje. Larga, deixa. Eu não preciso dizer o que é, porque você sabe o que é. Eles largaram as redes eram o trabalho, era a provisão, as redes era o sustento. Então você tinha que ter total confiança, plena certeza e ir com Jesus. Ir com Jesus não é oscilar, ir com Jesus não é olhar para trás, ir com Jesus não é, será que se eu for com Jesus ele vai me sustentar? Não, isso não é ir com Jesus. Isso não é ter certeza que o Espírito Santo está te chamando, te guiando.
Às vezes o que Jesus está falando, larga e deixa, talvez a rede hoje na tua vida seja algo que te impeça de crescer, avançar. O que tem te impedido? O que Jesus está te pedindo hoje? Larga isso, deixa isso, porque é muito difícil. É muito difícil largar os nossos prazeres, é muito difícil largar as nossas vontades, é muito difícil renunciar a gente mesmo. Não é fácil, não é fácil, mas Jesus está falando, ei, renuncie, deixe, largue e siga-me. Seguir a Jesus não quer dizer que você vai largar teu trabalho, tua família, não. É viver, seguir Jesus é viver uma vida, um evangelho verdadeiro, genuíno. É largar o pecado, é largar o que te impede de crescer espiritualmente, é largar as coisas que te impedem de seguir o verdadeiro evangelho. Quais é as redes que estão te prendendo do pecado, da preguiça, da murmuração? Qual é a rede que te impede de você avançar em Cristo, de chegar cada dia mais um passo até os céus? Qual é a rede que te pede a mágoa? Libere esse perdão hoje. Vá até a pessoa que te feriu, vá até a pessoa que te magoou, que te entristeceu e libere esse perdão hoje. Reconcilie-se com o seu marido, restaure o seu casamento, larga as suas redes. As redes são coisas do mundo e Jesus são coisas do céu. Ele está te chamando hoje, assim como ele fez com esses dois homens. Ele separou o dia de hoje e você está assistindo esse vídeo hoje porque ele está te chamando. Não deixe de ler esse versículo, de ler o que está na Bíblia. Mateus 4, 18 e 19. Largue as suas redes. Jesus está te chamando. Um abraço, abençoada. Fique na paz.